Vamos lá, 1, 2, 3. Para de fazer isso! Meu Deus! Você é o tipo de pessoa que acha que bolo esculpido tem que ser seco? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo no meu dia a dia, tanto de cliente quanto de pessoas que querem aprender a fazer esse tipo de bolo, né? Eu acredito que essa crença errada sobre os bolos esculpidos serem secos, ela se originou principalmente a partir do momento que começou a se popularizar os programas de TV americanos, onde mostrava aqueles bolos mirabolantes e mostrava os confeiteiros produzindo aqueles bolos de uma forma muito prática, né? Eles levantavam pedaços grandes de bolo, colocavam para lá e para cá e o bolo não desmanchava, parecia mesmo que aquele bolo era feito de isopor, né? Não pareciam bolos reais. A sensação de quem olha é que aqueles bolos são super secos, densos, que provavelmente não são agradáveis ao paladar. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês: os bolos brasileiros, eles são muito diferentes dos bolos americanos. Isso a gente tem que sempre manter em mente. Então o que a gente vê na televisão não são bolos que a gente acharia lá tão gostoso, não são bolos que realmente agradem o nosso paladar popular brasileiro. Porém, isso não quer dizer que eles são duros e nem secos. Por exemplo, aquela massa daqueles bolos que eles usam, normalmente são à base de manteiga. Então são massas que até são bem úmidas, apesar de elas terem uma densidade um pouco maior do que o que a gente conhece aqui como pão de ló, ou aquela massa básica, né? Porque nem todo pão de ló é uma massa básica, ou nem toda massa básica é necessariamente um pão de ló. A gente está acostumado com bolos mais leves, que muitas vezes são até mais secos. A propriedade da massa, muitas vezes, ela é mais seca do que bolos amanteigados. Porém, que a gente usa calda para molhar o bolo, né? Existe ali a cultura de umedecer o bolo com alguma calda para deixar ele mais agradável ao paladar. Então, quando começou se popularizar os bolos artísticos no Brasil, a gente teve uma certa dificuldade de adaptar as receitas que a gente tem aqui para os bolos decorados. Então, qual foi a solução prática no início? Pegar aquelas receitas e alterar de forma que elas ficassem mais duras, evitar colocar calda para o bolo não desmanchar, e dessa forma a gente foi ganhando um resultado um pouco ruim. A gente foi perdendo a qualidade do bolo, a gente foi deixando o bolo menos macio, porque a gente acreditava que para aquele bolo parar em pé, a gente precisava mesmo era de uma massa completamente seca, completamente dura. E no início houve sim muitas massas que infelizmente tinham essa propriedade. Eram massas mais secas, eram massas mais duras, eram massas que grudavam no céu da boca, que era difícil de engolir, mas isso não quer dizer que está certo ou que tem que ser assim, ok? É muito importante a gente levar em consideração que existe muita técnica no mercado, existe muitos materiais que ajudam a gente a fazer um bolo com melhor estrutura, para que a gente não precisa perder em nada no sabor e na qualidade. Então, atualmente, um bolo artístico, para ele ser gostoso, macio, saboroso e molhadinho, a gente precisa de técnica, a gente precisa de materiais bons, a gente precisa saber como preparar isso, como blindar o bolo, para que ele fique lindo, para que ele fique alto, para que ele tenha um formato diferenciado e a gente não perca no sabor. Então não adianta a gente recorrer àquela massa dura, àquela massa seca, porque isso não vai trazer nenhuma solução para o nosso trabalho. Pelo contrário, só acostumar os clientes que é daquele jeito que tem que ser, e na verdade não tem que ser assim. Muitas vezes eu recebo a pergunta de alunos dizendo: mas eu posso molhar o meu bolo artístico, o meu bolo que vai para assa americana, eu posso usar calda nele? Não só pode, como deve. Principalmente se a sua massa for uma massa que não tem um grande teor de gordura, é uma massa mais seca que vai precisar mesmo de algo para deixá-la mais agradável ao paladar. Então, não só pode, como deve. Porém, a gente tem que saber que não é simplesmente ir lá e derramar um monte de líquido no bolo, porque dessa forma pode comprometer sim a estrutura do seu bolo, independente do projeto que você faça. As massas de bolo amanteigadas, elas costumam ter um pouco mais de umidade, proveniente mesmo da gordura, ok? As massas mais chiffon, genoise, o pão de ló mesmo, são massas que
têm menos gordura ou nenhuma gordura e, consequentemente, elas são massas mais secas e que também ressecam muito mais rapidamente em contato com o ambiente. Então, é muito importante que você saiba que massa você está trabalhando e quanto que de calda você vai aplicar em cada uma delas. Normalmente as massas amanteigadas, elas até aguentam mais quantidade de calda, mas elas não precisam de tanta calda. As massas mais secas, né, de método espumoso, as massas que vão indo em direção ao pandeló, elas são massas mais secas, mas que conforme elas vão tendo uma estrutura um pouco mais delicada, elas não vão resistir lá a uma quantidade muito grande de massa. Então, muitas vezes quando você vai projetar o seu bolo, no sabor, no recheio, você já pode pensar qual tipo de massa você vai usar. Eu, por exemplo, uso uma massa de método espumoso que não é o pão de ló. É um meio termo, é uma massa de estrutura boa, de umidade boa, que me permite pôr calda e que não é nem a amanteigada e nem o pão de ló. Essa é a que funciona pra mim. Não tem uma massa certa. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo: ah, mas para fazer bolo assim, precisa ser uma massa amanteigada. Às vezes pode ser que ela seja mais fácil para você trabalhar, mas talvez ela não te agrade tanto o paladar, como para mim não é tanto meu paladar para massa amanteigada. Eu gosto mais de massas com método espumoso. Então, eu prefiro, né, essa massa. Encontrei a minha receita e eu praticamente só trabalho com ela, tá? Mas não é errado, se você quiser trabalhar com uma massa mais leve, pode ser que ela seja um pouquinho mais delicada para trabalhar, mas não tem problema nenhum, você vai conseguir um resultado bem bacana do mesmo jeito, ok? Então a forma certa de se molhar um bolo é, de preferência com uma bisnaga, sabe aquelas bisnagas de ketchup e mostarda que a gente vê em restaurante? Você pode comprar uma bisnaga daquela novinha e usar só para calda, só para doce. Você põe a calda ali e delicadamente com aquele biquinho fininho, você vai direcionar em cima do bolo a calda de uma forma que ela fique uniforme e uma passada só. Não precisa passar e voltar e nem apertar demais, né? Só do fato de você virar, ela vai derrubar uma quantidade de calda adequada para molhar o seu bolo. Você não precisa visualizar a superfície do bolo completamente encharcada. Você não precisa visualizar aquele bolo hiper molhado. Se você ir passando a bisnaguinha um fiozinho do lado do outro, mesmo que naquele momento você veja que parece que tem parte que não ficou molhada, assim que você colocar o recheio e você deixar esse bolo descansar um pouco, essa umidade vai se espalhar. Ela vai permitir que toda aquela esponja, né, do seu bolo esteja úmida, agradável e não necessariamente desmanchando. Qual é o problema de molhar muito o bolo? Eu costumo brincar que se você molha muito o bolo, ele começa a misturar o gosto da calda com o gosto do recheio, com o gosto da massa, com o gosto da cobertura, vira tudo uma coisa só e lembra mais uma sobremesa tipo um pavê, né? Aquela sobremesa que você conseguiria pegar de colher e servir em potinho. Não é a forma mais adequada de se molhar um bolo, onde você quer cortar, retirar uma fatia bonita, servir no prato e conseguir comer com o garfo. Né? Seria um bolo ali que você teria quase que pegar de colher, porque ele estaria todo empapado, todo encharcado. Nesse caso, eu não acho que é a melhor forma de se molhar um bolo, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta daquele bolo hiper encharcado. Nesse caso aí, não tem muito o que fazer. Talvez o que a pessoa queira mesmo é aquele bolo super úmido, que alguns lugares do Brasil chamam até de outro nome. Alguns caracterizam isso como torta. Eu moro em São Paulo. Em São Paulo, a gente conhece como bolo, né? Aquela massa onde a gente coloca fermento, ela cresce, a gente recheia, ou aqueles bolos da vovó, bolo de cenoura, bolo de fubá, enfim, aquele bolinho caseiro, né? Que hoje em dia tem até as lojas especializadas de bolos caseiros, então pode ser aquele tipo de bolo caseiro. Bolo de cenoura com cobertura, sem cobertura, com recheio, sem recheio, de aniversário ou não, ou aqueles bolos hiper úmidos que são aqueles que a gente popularmente encontra em supermercado, padaria e lojas, docerias, casas de sobremesa, casas de bolo. Em São Paulo, a gente chama tudo isso de bolo. E torta seria mais aquela massa fininha, crocante, com recheio muitas vezes cremoso, como por exemplo é uma torta de limão, que é a massinha crocante, o creme de limão, o merengue flambado em cima, ou até mesmo a torta de morango, que é também aquela mesma massinha crocante, com um creminho, os morangos em cima, às vezes tem castanha de caju, às vezes geleia de brilho, às vezes gelatina.
Então, em São Paulo a gente diferencia dessa forma. Mas em alguns outros lugares do Brasil, o tipo de bolo que a gente vê em vitrine de padaria, de confeitaria, de loja de bolo, aquele tipo de bolo super úmido que normalmente é 2 camadas de bolo, uma de recheio bem grossa, normalmente ela é coberta com chantilly, geleias de brilho, esse tipo de coisa. Então essa torta hiper úmida, ou seja, na verdade o que a gente chama aqui de bolo super úmido, em alguns lugares é chamada de torta. E é diferente daquele bolo que a gente tem aquelas fatias mais definidas. É um bolo que você, apesar de ser muito fofo, é um bolo que você consegue segurar com a mão e comer. Como, por exemplo, aquele bolo de fubá da vovó. Pode ser super fofinho, mas você ainda consegue tirar uma fatia e comer com a mão, tomando o seu cafezinho. Então, existe essa diferenciação. Muitas vezes, se eu não me engano, lá pro Nordeste do Brasil, eles têm um bolo que chama bolo de noiva, que não é necessariamente um bolo de casamento, um bolo confeitado para um casamento. É um bolo que lembra, eu diria que lembra um panetone, mas posso estar falando besteira, porque na verdade ele é um bolo de uma massa mais densa, fofinha, porém mais densa, mais pesada, com bastante gordura, né? Porque é uma base, se eu não me engano, mais amanteigada. E que vai uma carga. O que seria a carga? Frutas cristalizadas, castanhas, pedacinhos de chocolate com um pouco de... Enfim, tem lá aquela carga, deixa aquele bolo completamente pedaçudinho, cheio de coisinhas gostosas para mastigar no meio. Então é um bolo delicioso, que eles diferenciam da torta, que é aquele bolo super molhadinho que eu expliquei antes. Então, quando o seu cliente pede para você, você que trabalha com bolos artísticos, quando o seu cliente pede para você, o bolo pode ser super molhadinho, eu quero que molha bastante. É importante você saber essa diferença e explicar para o seu cliente. Cliente, por favor, você está dizendo sobre aquele bolo que é, né, poucas camadas, bastante ali cobertura para disfarçar, enfim, né? A gente não vai falar isso pro cliente, mas o bolo, quando ele é muito úmido e perde a estrutura, que ele vira, como eu falei, uma espécie de pavê, ele fica difícil de cobrir retinho. Então acaba tendo aquelas raspas de chocolate, aquela coisa toda por cima, que é para não aparentar, você não consegue um bolo retinho dessa forma. Então você explica para o seu cliente, você gostaria desse tipo de bolo ou desse tipo de bolo? Porque a gente não está muito acostumado a ver esse tipo de bolo mais estruturado. Normalmente, pelo menos na minha infância, o popular mesmo era esse bolo hiper molhadinho, né? Com uma estrutura, normalmente era uma massa de pão de ló, que tem uma estrutura muito leve, não aguenta recheio muito pesado, uma cobertura, no máximo um papel de arroz, um confeito em chantilly, ou aqueles glacês de manteiga. Quem aí lembra daquele glacê que o pessoal ou fazia com gordura vegetal, ou às vezes com margarina, que era batido com bastante açúcar? E assim, quando eu era criança eu adorava aquilo, mas eu não fazia ideia do que eu estava comendo. Hoje eu sei que gordura vegetal é lá, né, uma coisa não muito boa para nossa saúde. Mas há gostos e gostos. A real é que não é um ingrediente muito nobre, não é uma cobertura muito lá saborosa. Então, infelizmente ou felizmente foi ficando inviável esse tipo de cobertura nos nossos bolos. Mas naquela época a gente tinha essa cultura desse bolo mais baixinho, mais úmido. E essa coisa do bolo alto a gente só via na televisão, né? Agora foi popularizando, então a gente ainda tem algum certo preconceito, as pessoas olham e ainda julgam pela aparência, né? E também pela memória, porque como eu disse, algumas pessoas às vezes compram um bolo que foi feito por uma pessoa que não aplicou uma técnica adequada, o bolo que está seco, que tem realmente uma massa que não era para estar daquela forma, e aí ele julga, né, ali no conceito dele de não, bolo decorado não é gostoso. Mas a gente precisa quebrar esse tabu, apresentando para os nossos clientes produtos de grande qualidade, produtos que realmente trazem a satisfação ao paladar e aos olhos, né? Quebrar completamente essa crença errada que a gente tem de que bolos, para ser bonito, ele não pode ser gostoso. Então eu te disse que você não só pode, como deve molhar o seu bolo, sendo bolo esculpido, sendo bolo de pasta americana, sendo bolo com ganache. Seu bolo artístico, ele pode e deve ser molhado. Expliquei também a forma como você deve molhar
para ter um maior controle, né, dessa calda, para você molhar na medida certa. Molhando da forma adequada, você vai conseguir sentir cada sabor do seu bolo separado ou tudo junto. Enfim, experimenta, testa essa técnica para molhar o seu bolo que você vai adorar. Agora você pode me perguntar, qual calda eu devo usar no meu bolo afinal, né? Porque existem várias opções. Existe algumas receitas que vão só leite, frio normalmente. Tem gente que ferve o leite, coloca um achocolatado. Tem gente que adiciona uma calda de açúcar com um pouco de bebida alcoólica, como conhaque. Tem gente que usa calda de frutas enlatadas, por exemplo, pêssego enlatado, a calda da cereja para molhar o bolo. Então, assim, existem muitas opções. Eu vou explicar para vocês rapidamente qual é a regra que eu uso para que as caldas sejam um sucesso no seu bolo. Nunca coloque nada cru, nada que fermente e nada que possa azedar. Por mais que você vá manter dentro da geladeira, é ideal que você use coisas que pelo menos passem por uma fervida no fogo. Eu uso uma calda básica de 2 porções de água para 1 porção de açúcar. E ali, dependendo da minha receita, eu aromatizo com canela, cravo, baunilha, ou um ou outro, tá? Não tudo junto. Raspas de limão, raspas de laranja, cardamomo, enfim, eu gosto de usar calda básica. Não tem erro, principalmente a de baunilha. A de baunilha normalmente combina com tudo. Então, eu indico muito que você use essa calda. Eu não uso leite, principalmente leite cru. Eu acho que a chance dele azedar ou dele interferir muito nos sabores do seu bolo é grande, então eu prefiro deixar ele de lado. Algumas pessoas molham com guaraná. Eu já ouvi dizer que fermenta, eu já ouvi dizer que estraga, eu já ouvi falar que conserva. Eu, sinceramente, prefiro não usar, tá? Eu prefiro usar as caldas fervidas ou aquelas que contêm conservante, como, por exemplo, a calda da cereja, que você pode tanto acrescentar uma dose dela, aquela calda básica de açúcar que eu citei, ou então você pode adicioná-la pura. Porém, ela pura é muito doce e muito forte, então você tem que pesar ali na receita quais são os outros sabores, se não vai prejudicar, tá? Então, as caldas ali dessas frutas enlatadas, elas têm bastante sabor, elas têm uma conservação melhor, pode ser usada. Bebidas alcoólicas também pode, mas aí tem aquela coisa de o bolo só poder ser servido para adultos, né? Porque, enfim, ali aquele álcool servido para criança pode não ser muito legal, né? Então, eu vou sempre na calda básica de açúcar com água fervida. A gente ferve até derreter o açúcar e depois acabou. Ponho ali uma especiaria para aromatizar, mas eu normalmente uso só baunilha, pode ser a fava da baunilha, aliás, é a melhor. Se você puder usar a fava da baunilha para aromatizar, é perfeito. Senão você pode usar um extrato de baunilha. Eu nunca usaria essência. Essência é uma coisa que raras vezes ela tem um gosto fiel. Normalmente ela tem um gosto mais de remédio, um gosto mais forte. Para esse tipo de produção, se você quer um bolo de qualidade, se você quer um bolo com um sabor, se você quer um bolo assim completamente alto nível, eu não usaria essências na calda. Só a caldinha ali neutra de açúcar com água, ela já faz o serviço. E deixa os sabores do seu recheio e da sua massa trabalhar para você, que vai ser perfeito assim. Então, para finalizar, é importante a gente frisar: bolo decorado e bolo esculpido não é para ser seco, não é para ser ruim. A gente precisa normalizar isso, a gente precisa se preparar, ter técnica para conseguir atingir aquele resultado de bolo perfeito. Tá? O responsável pela estrutura do seu bolo deve ser principalmente a estrutura. O seu projeto, cada projeto vai ter uma estrutura específica, feita muitas vezes de madeira, muitas vezes de ferro, muitas vezes de plástico, mas é essa estrutura que faz com que o seu bolo se mantenha em pé. Não é pra gente jogar toda a estrutura nas costas de uma massa e precisar de uma massa que seja incomível, ok? Então, se o bolo tá seco e se o bolo tá ruim, tá errado, ok? Esse bolo é para ser, sim, uma experiência incrível do olhar ao paladar. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Pode deixar aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, a gente vai responder. Pode ser até que vire um tema para um próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência. Nossa, eu tô muito na televisão, né? Cheia da audiência.
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha conseguido adquirir bastante informação aqui que possa te ajudar no seu trabalho. Um grande beijo!